O jogador do Barcelona Lamine Yamal desapareceu repentinamente do campo aos 71 minutos de um jogo até que recente contra o Porto e não foi mais visto. Mais tarde foi revelado que o jovem jogador do Barcelona teve uma dor de barriga e correu pro banheiro com velocidade de um leopardo. Bem acontece com todo mundo ir ao banheiro. É melhor você dar uma olhada nesta foto incomum do lendário Fabien Barthez. Coisas assim acontecem. Galera, neste vídeo vou falar sobre os momentos mais engraçados e ridículos do futebol que os heróis deste vídeo nem querem ouvir ou lembrar. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Se você quer experimentar toda a beleza da vergonha espanhola, vale a pena dar uma olhada na apresentação de Ousmane Dembélé no Barcelona. O clube catalão pagou 105 milhões de euros pelo francês, mas durante a sua apresentação ele não conseguiu dominar a bola mais do que 3 vezes. Ousmane tentou se redimir após o seu constrangimento, tentando fazer um chapéu, mas novamente teve azar. 17 mil pessoas testemunharam esse vexame ao vivo no Camp Nou, isso sem mencionar a transmissão ao vivo na internet e nos canais de televisão. O boato rapidamente se tornou popular e alguns começaram a duvidar do que o Barcelona havia comprado. Aparentemente, por essa razão, o PSG decidiu desistir de um procedimento semelhante e apresentou Dembélé com uma foto comum com a camisa dos parisienses. Agora vamos para Romelu Lukaku, que foi ignorado pelos parceiros do Manchester United. O belga passou para Lingard e ele marcou um gol contra o Arsenal. Romelu abriu os braços, comemorando seu gol e esperava que todos os companheiros de clube corressem até ele. Mas infelizmente, Jesse Lingard simplesmente passou direto por Lukaku e os outros jogadores do Manchester United correram atrás do autor do gol, simplesmente esquecendo de Lukaku. Nesse momento, as câmeras capturaram seu rosto, sinceramente esperando alguma reação dos companheiros. O elástico é um drible plástico incrivelmente bonito e tecnicamente complexo, que só pode ser executado por um verdadeiro mestre. Ronaldinho adorava esse truque, e não é à toa que muitos estejam familiarizados com esse drible graças ao brasileiro. Mas Zlatan decidiu tentar esse truque difícil e simplesmente falhou. A bola saiu de seu pé e foi em direção ao adversário, mas Zlatan saiu da situação com classe. Ele sorriu e abraçou o oponente a quem não conseguiu superar. Não me surpreenderia se após o jogo Ibrahimovic declarasse que tudo estava planejado. E é claro, não podemos esquecer de Antony. Apenas olhe quantos movimentos falsos ele fez com a perna esquerda diante de seu oponente, mas no final, Antony simplesmente correu e passou a bola pro adversário quase caindo no gramado. Bem, eu já falei sobre a finta giratória de Antony há pouco tempo aqui. Esse drible em si parece engraçado, mas o mais importante é que ele não traz nenhum benefício nem para Antony, nem para sua equipe. E o que você acha desse truque executado por Antony? Interessante. Para quem ele estava passando a bola? Bata nos seus para que os outros tenham medo. Parece que Jerome Boateng seguiu esse princípio, quase deixando Thomas Müller sem descendentes no jogo contra a Argentina. Thomas não esperava esse truque sujo de seu companheiro de equipe e levou o golpe caindo no chão com uma dor insuportável. Ciro Immobile converteu com sucesso um pênalti e em seguida tornou-se alvo de piadas, pois ao comemorar seu sucesso, Ciro tentou tirar sua camisa de jogo, mas tudo deu errado. O italiano ficou confuso, não conseguiu tirar a camisa e caiu no gramado, pois ele não viu para onde estava correndo. Ainda assim, pode-se dizer que Ciro teve sorte, porque se ele continuasse correndo sem olhar para frente, teria caído não no gramado, mas teria batido diretamente na cerca publicitária. Roberto Soldado também passou por uma situação embaraçosa em sua própria apresentação, mas não. Ao contrário de Dembélé, ele demonstrou uma técnica decente, mas depois os fãs pediram que ele autografasse a bola e a devolvesse. O espanhol deveria dar um toque leve na bola com sua assinatura em direção aos torcedores, mas ao tentar enviar o projétil aos fãs, Soldado chutou com muita força, fazendo com que ela passasse por cima de todos os fãs sentados nas fileiras inferiores. A mídia local se apressou em descrever a situação e os fãs se consolaram com a esperança de que Roberto chutasse com mais precisão em direção ao gol, mas suas 31 ações de gol em 55 partidas provam que ele apenas ficou nervoso durante a apresentação. E isso é algo único. Lionel Messi, em um jogo contra o Milan, deveria cobrar um tiro livre, mas algo deu errado, e em vez de um gol magnífico no ângulo, Léo escorregou e tocou a bola 2 vezes, resultando em uma infração registrada pelo árbitro. Juan Bernat, do Bayern de Munique, também decidiu fazer uma graça, mas acabou fazendo ainda pior do que Ibra. Bem, pelo menos ele ainda ficou com a posse da bola. No entanto, o espanhol decidiu continuar com suas atrapalhadas e mais uma vez, sem saber o que estava fazendo, acidentalmente chutou a bola para fora do campo. Agora afaste sua comida. Vamos falar sobre jogadores que fizeram suas necessidades diretamente no campo de futebol. Por exemplo, Mario Götze, antes de uma partida da Champions League, decidiu urinar de forma criativa no campo, como se estivesse amarrando os laços do seu calção. Mas quando Mario percebeu que estava sendo filmado, ele teve que parar rapidamente. A pausa para o banheiro
como a mídia alemã a chamou, foi feita pelo goleiro do Stuttgart Jens Lehmann durante um jogo da Champions League, mas ele ainda conseguiu se esconder dos olhos e das câmeras atrás de uma placa de publicidade localizada atrás do gol. Assim que terminou, ele se levantou e correu de volta para o gol. Agora, alguém que não se escondeu das câmeras foi o famoso Fabien Barthez, que sofreu aquele gol lendário marcado por Roberto Carlos em um dos jogos do Olympique de Marseille pela Copa da UEFA. Fabien nem mesmo se agachou, apenas fez o que tinha que fazer observando atentamente o que acontecia no campo. Felizmente, os olhares de milhares de espectadores estavam voltados para o ataque de sua equipe no gol oposto. Mas o lendário Gary Lineker foi ao banheiro no campo durante um jogo ao assistir a partida entre Inglaterra e Irlanda na Copa do Mundo de 90. Os espectadores só podiam suspeitar, não acreditar no que viam e levar as mãos à cabeça. Gary estava fazendo algo incompreensível na área traseira e ajustando algo. Naquela época já havia rumores de que Lineker tinha ido ao banheiro no campo. E é verdade, Lineker confirmou a história a ele mesmo, e todas as dúvidas foram dissipadas. Ele passou todo o intervalo do jogo no banheiro, mas os problemas intestinais não desapareceram. Então Gary continuou o que tinha começado no campo. Ir ao banheiro durante uma partida da Copa do Mundo é algo incrível, por isso os espectadores não podiam acreditar no que estavam vendo. A propósito, aqui está outro caso engraçado. Em 2016, quando se tornou apresentador de televisão, Lineker prometeu que faria uma transmissão vestindo apenas cuecas se o Leicester ganhasse a Premier League. Bem, como sabemos, as Raposas venceram de forma surpreendente a Premier League 2015-16 e Lineker cumpriu sua promessa aparecendo na transmissão de cuecas. Aí sim, respeito. Bem, ok, uma execução mal sucedida de elástico, mas houve uma vez em que Aurelien Chedjou passou a bola entre as pernas de Ibrahimovic. Parece que foi o momento mais embaraçoso da carreira de Ibrahimovic. Depois do jogo, ninguém nunca mais viu Aurelien. Que frustrante quando Messi te ignora. O jovem do Manchester City, Alex Robertson, tentou conseguir a camisa de Messi. Ele fez de tudo para pegar a camisa de Léo, mas no início o argentino não reagiu. Depois olhou na direção dele, mas ainda não entendeu nada. O australiano tentou novamente, mas foi em vão. O rapaz decidiu não arriscar novamente e simplesmente foi embora na direção oposta. Não se sabe se Robertson conseguiu a camisa, já que isso a história não conta, mas é uma pena pro garoto. E o que você acha da atuação de Stefano Sturaro? O italiano perdeu a bola de vista depois de um drible e começou a girar no lugar em busca da esfera de jogo. Só depois ele percebeu que a bola estava nos pés do adversário. E quanto aos escanteios geniais? Por exemplo, o já mencionado Ousmane Dembélé em um jogo contra a seleção do Cazaquistão fez algo inexplicável e em vez de cruzar a bola, chutou ela para fora do campo. Já Paulo Dybala, embora não tenha caído no gramado, dificilmente seu desempenho no escanteio pode ser chamado de excelente. Afinal, além de chutar a bola para fora do campo, ele deixou um enorme buraco no gramado. O grande e habilidoso David Silva também cometeu um pequeno erro. Em vez de chutar a bola para longe, ele a lançou diretamente em sua própria cabeça. Pobre do Tadic. Aos 72 minutos do jogo contra o Borussia, o meio-campista, ao atacar o gol dos adversários, acabou se chocando com a trave por inércia. Durante a comemoração, seu rosto estava distorcido por uma careta de dor e não havia nenhum sinal de alegria pelo gol marcado. E depois do jogo, o velho Tadic brincou sobre isso, escrevendo no Twitter: "São necessárias várias bolas para vencer em Dortmund. Espero que a trave esteja bem." E novamente Götze, mas desta vez não está relacionado a ir ao banheiro. Ao se transferir para o Bayern de Munique, Mário compareceu à sua apresentação com uma camisa da Nike, sendo que a Adidas é a patrocinadora do Bayern. O fato é que, de acordo com o acordo de patrocínio com a Adidas, cada jogador do Bayern é obrigado a usar roupas do patrocinador oficial em eventos oficiais do clube. Götze ignorou essa regra vestindo a roupa de seu patrocinador pessoal, a Nike. Como resultado, a Adidas criticou as ações do Bayern. O clube de Munique se desculpou com a empresa e no primeiro dia de Götze no Bayern, ele foi multado em 10 mil euros. Por que os jogadores alemães tratam tão descuidadamente as suas dignidades masculinas? Neste episódio, Toni Kroos fez algo muito desagradável ao jogador de futebol sul-coreano. Cristiano Ronaldo também segue a regra dos jogadores alemães. Apenas olhe com quanta força ele chutou a bola e nocauteou seu colega Sami Khedira. E quanto a não escorregar no gramado, Arjen Robben mostrou isso ao tentar uma comemoração espetacular. Por pouco ele não se machucou, mas felizmente tudo acabou bem. Falando em comemorações de gol, é preciso lembrar de Michy Batshuayi. O belga pegou a bola com as mãos e deu um chute forte na trave, mas ele não considerou o ângulo de rebote e a bola acertou em cheio o rosto que não esperava por tal reviravolta. Vamos falar sobre Kylian Mbappé. Aos 5 minutos de um jogo contra o Montpellier, o Paris Saint-Germain conquistou o direito a um pênalti. Kylian Mbappé se aproximou da bola e cobrou o pênalti, mas o goleiro adversário salvou sua equipe. Isso acontece com todo mundo. O mais interessante vem em seguida. Poucos segundos depois, o VAR informou o árbitro
árbitro que o goleiro havia violado as regras ao tirar o pé da linha antes do chute e o pênalti precisava ser repetido. Mbappé se aproxima da bola novamente. Ele demorou para colocar a bola na marca e pareceu um pouco nervoso. Kylian correu, chutou e não marcou novamente. Desta vez o goleiro desviou a bola na trave, mas a bola voou novamente em direção a Mbappé, e aqui era 100% de gol com o gol vazio. Mas novamente não. O francês errou o chute a partir de 5 metros e chutou muito alto. Sim, o rebote foi desagradável, e não é tão fácil posicionar o pé corretamente. Mas pense só por um momento. Kylian não marcou 2 pênaltis em 2 minutos e ainda errou um gol vazio. Uma situação muito desagradável e embaraçosa. E as falhas de Kylian não pararam aí. 15 minutos depois, ele se machucou e não pôde continuar jogando, deixando o campo aos 20 minutos de jogo. Sofrer uma lesão do nada. Acredito que você tenha ouvido essa frase com frequência ao assistir a uma partida. E agora você verá um exemplo perfeito dessa expressão. O atacante do Chelsea, Timo Werner, deveria simplesmente cobrar um escanteio. O alemão nem mesmo correu e passou a bola para o companheiro próximo, mas acidentalmente acertou a bandeira de escanteio e em seguida chutou a bola com o pé direito acertando o pé esquerdo. Timo imediatamente sentiu dor e se agachou no gramado incapaz de se recuperar por algum tempo. Bem, a falta de jeito disso foi sentida por todos os espectadores, mas o alemão conseguiu continuar jogando. E o mais interessante é que ele perdeu o próximo jogo devido a uma lesão, embora não esteja claro se está relacionado a esse chute. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!